Olá, Deus abençoe a sua vida. É com muito prazer que eu estou aqui para poder falar sobre os 4 temperamentos. Vamos tocar novamente nesse assunto e hoje nós vamos ver um personagem da Bíblia, olhar para dentro da Bíblia e olhar para um temperamento muito específico, muito especial. Vamos falar sobre o colérico, uma pessoa dentro da Bíblia colérica, realmente que muitas vezes se irava com facilidade, estupim curto. Antes de ser cristão, então, ele era violento, ele era um guerreiro, mas quando ele se converteu, quando Jesus entrou na vida dele e começou a trabalhar o caráter, ele se transformou numa pessoa colérica, controlada e foi um grande homem de Deus. Às vezes eu brinco com alguns homens, né? Eu falo assim, ô pastor, mas brinco assim vendo realmente potencial. Aí um deles me falou assim, eu não sirvo para ser pastor, eu sou muito colérico, eu explodo rapidinho, eu não tenho essa paciência. Mas quando você olhar para esse líder aqui, quando você prestar atenção nesse líder, você vai ver que você colérico, você que muitas vezes perde a cabeça rápido, também pode ser um grande líder na obra do Senhor, ok? Então eu convido você para a gente vir junto e estudar sobre esse temperamento colérico, olhando agora para uma pessoa, para um personagem bíblico. Vamos orar antes disso? Vamos apresentar ao Senhor aqui a nossa vida. Pai de amor e bondade, nós investimos esse tempo em treinamento, em capacitação. Que o Senhor possa nos usar com liberdade, possa ministrar na nossa vida de uma forma poderosa, que nós venhamos aprender como nos comportamos e venhamos também a deixar o Espírito Santo moldar em nós aquilo que precisa ser moldado e transformado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos lá, vamos conhecer quem é esse personagem. Quem você acha que é? Quem você acha que é? Será que é um dos discípulos de Jesus? Será que é do Novo ou do Velho Testamento? Vamos ver agora? Vamos lá. Muito bem, aqui está o personagem dessa noite, esse homem colérico. Será que Paulo era realmente um colérico? Será que dentro das Escrituras nós vamos conseguir notar e ver isso nele, essa característica, esse temperamento? Então vamos lá, né? Vamos aqui analisar então Paulo como colérico. Ele era colérico, ativo, que ele escreveu boa parte do Novo Testamento. Através da vida desse homem, o Evangelho foi espalhado para boa parte do mundo daquela época. Ele abriu várias igrejas, ele andou 3 vezes, assim, muitos e muitos quilômetros, passando pelas igrejas onde ele tinha aberto trabalho, vendo o andamento, escrevendo cartas que eram orientações, eram bases para aqueles pastores jovens seguir, como Timóteo, como Tito, entre outros ali. As igrejas também que na verdade eram células, eram grupos familiares, aonde ele se reuniu em vários lugares ali, também ele fiscalizava, ele andava, ele era presente. Vamos ver então Paulo, o colérico. Ele era um cara enérgico, ativo, bem resolvido, né? Independente e otimista. Apesar de toda a circunstância que Paulo vivia, uma situação que não era fácil, ele era otimista, ele tinha uma boa visão. Ele era uma pessoa prática, eficiente, decidido, um grande líder e audacioso. Tanto ele era audacioso que ele foi até o líder do Império Romano naquela época. Ele foi falar diretamente com o imperador. Quando ele foi bem no fim já de Atos ali, quando ele é preso, ele fala: eu apelo para o imperador, eu quero ir até o imperador. Muito, mas muito audacioso. E durante o trajeto até chegar a Roma, ele foi pregando para muitos e muitos grandes líderes. Ele era um líder nato. Ele era uma pessoa que gostava de estar à frente. Esse é o colérico. Essa é a grande vantagem dele, né? E aqui a desvantagem. Qual era algo negativo? E muito irado, sarcástico.
Colérico também gosta de ficar tirando um sarrinho, gosta de ficar tirando onda. Se você conhece uma pessoa que gosta de ficar tirando sarro, aí brincando, tal, esse com certeza tem aí um pouquinho de colérico, ou muito impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astuto, né? Astucioso. Aqui está um pouco do lado ruim do colérico. Então nós vamos ver dentro da vida de Paulo aqui um pouco dessa questão do temperamento dele, sabe, meu amado? E eu quero que você olhe para dentro de você. Talvez você também é um colérico. Uma pessoa que dentro da sua casa, às vezes você toma frente, você é muito ativo, você reclama daqueles que são mais parados. Às vezes você brinca, tira sarro, é sarcástico, né? Vamos ver um pouquinho como que a gente vai poder mudar o nosso temperamento. Paulo, ele tem o seu temperamento transformado? Então nós vamos olhar agora para a vida de Paulo nesse tempo aqui e vamos analisar. Vamos lá. Primeira coisa, antes de Paulo se converter, o nome dele era Saulo. Vamos ver aqui como era um pouquinho de Saulo, né? Atos capítulo 9. Abra a tua Bíblia aí comigo, se você puder. Atos capítulo 9, verso 1 e 2 fala assim: Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte aos discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhe uma carta para a sinagoga de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo que encontravam-se ali, tanto homens como mulheres seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, Saulo era um fariseu. O fariseu era um grupo dentro do judaísmo muito rígido, muito firme. Eles foram um dos responsáveis pela morte de Jesus, pelo condenamento de Jesus. Eles não conseguiram ver Jesus como Filho de Deus. E Saulo, como ele queria ter uma grande cadeira nos farisaísmos, ele também era um cara enérgico, nervoso, irado, zeloso com a sua religião, que era o judaísmo. Ele não acreditava que Jesus era realmente um profeta, um filho de Deus, ou filho de Deus. Então ele começou a perseguir os cristãos naquela época, porque ele queria realmente ser destacado para poder estar entre os fariseus ali, ter uma cadeira de honra. Então Saulo respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então ele aqui mostra o guerreiro, a ira, mostra também a força de vontade, a disposição que tem um colérico. Mostra o planejamento. Ele foi antes pedir carta para os líderes do judaísmo, para depois ele ir para Damasco. Ele tinha um projeto lá: a igreja vai me ajudar, eu vou caçar esses cristãos, eu vou prendê-los. Então ele tinha isso. O colérico tem essa facilidade, esse planejamento, essa organização, essa boa visão, né? O colérico aí, você vê a sua grande vantagem. Antes de sua conversão, Paulo ele era, por instinto, um líder zeloso e ativo, implacavelmente cruel. Então ele realmente ia para fazer o que tinha que fazer. Estevão, se não me engano, Atos capítulo 7, foi assassinado a pedradas porque ele era cristão, e Paulo estava lá, Saulo estava autorizando. Saulo estava com a roupa daqueles que estavam atirando as pedras. Saulo estava presente, ele viu a morte de Estevão. Saulo, juntamente com os soldados, e eles entravam nas casas dos cristãos, pegavam as pessoas e levavam cativo. Ele não era aquela pessoa apenas de mandar, apenas o cérebro, mas ele estava junto ali fazendo a obra dele da forma errada, mas um colérico realmente que mostra a liderança, que mostra a força de atividade. Mas vamos ver algumas coisas depois, né, já da vida de Paulo. Paulo, depois de convertido aqui, vamos ver ponto positivo do colérico que a gente pode analisar. 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27. 1 Coríntios, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9.
verso 24 até o 27. Vamos aqui ver essa questão da força de vontade nesse homem. Fala assim a palavra do Senhor: numa corrida todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo. Com esse propósito em cada passo, quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, como meu escravo. De outro modo, eu temo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Aqui, então, você vê essa característica da força de vontade, da determinação, da disciplina presentes na vida, no pensamento, na mente de Paulo. O que fazia dele um homem conquistador de sucesso era porque realmente ele tinha esse temperamento, essa atitude independente, forte, essa visão clara, tá? A força de vontade pode fazer do colérico uma pessoa muito bem sucedida. Grandes líderes hoje, da nossa atualidade, são coléricos, são pessoas que tomam a frente, que vão mesmo para a batalha, que dormem menos, acordam cedo, para poder realmente fazer o que desejam, para conquistar os seus sonhos. Então o temperamento tem essa vantagem, muito importante. Paulo tinha metas definidas, sabia o que queria e para onde ia. Muito boa essa questão do temperamento colérico nesse ponto, é muito vantajosa, porque ele não depende de fatores de outras pessoas para o empurrar. Isso é inato, isso está dentro dele. Ele tem essa força motriz que o move, que o movimenta. A autodisciplina começa na mente. Se você não resolver em sua mente que faça determinada coisa, provavelmente jamais conseguirá fazê-la. Tudo está aqui na nossa mente. Se a gente quiser ser a diferença, nós podemos ser, mas primeiro tem que acreditar, tem que estar aqui. 2 Coríntios 10, 4 a 6. Vamos aqui para a palavra do Senhor, olhando para o que Paulo falou. Nós estamos analisando a vida de Paulo como colérico. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 a 6. As armas que usamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Fortaleza aqui são pensamentos, ok? São pensamentos, são atitudes, porque a nossa mente comanda o nosso jeito, as nossas ações. Essas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Argumento também aqui na mente, no pensamento. Com essas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Moldar, fazer o nosso pensamento aqui voltar-se para Deus. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência, quando estivermos completamente obedientes a Deus. Aqui está falando de levar cativa a mente. Não deixar a mente solta para pensar o que quiser, mas uma mente que esteja voltada, uma mente de Cristo, uma mente que se volte para o Evangelho. Não uma mente que seja mundana, uma mente que exploda por qualquer coisa, que realmente pensa em matar, que planeja a morte, que é vingativo. O colérico tem dificuldade também em perdoar. Esse é um tipo de natureza carnal que precisa ser vencida. Todo o mau comportamento do temperamento precisa ser vencido aqui na nossa mente, tendo a mente de Cristo, pensando como Jesus. Esta imensa força de vontade fez dele um líder com capacidade de dirigir e motivar outras pessoas. O colérico, quando ele é posicionado na presença do Espírito Santo de Deus, ele pode ser uma bomba nas mãos do Senhor. Por isso que Deus pega Saulo, tira ele da ideia farisaica, de todo tradicionalismo,
levanta ele, coloca ele como um grande líder dos cristãos naquela época. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Ponto negativo do colérico: ira e agressividade são características desse temperamento. Fácil perder a cabeça, é fácil matar alguém, é fácil você bater na esposa, é fácil a mulher avançar no marido, é fácil você espancar o filho, porque aquela ira vem e você não domina. É fácil você brigar com as pessoas na rua, ficar de mal, ficar com raiva, ter ódio, porque faz parte do colérico, faz parte da carne, da carnalidade. Mas isso pode ser moldado pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo era assim. Mas Paulo deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar nele e fazer dele uma nova criatura, uma nova pessoa. Se isso foi possível com ele, é possível também na tua vida. Amém? Vimos que tais sentimentos o influenciaram antes de sua conversão, mas depois desta, raramente aqueles defeitos aparecem. Então, realmente, nós vamos notar algumas vezes ainda essas atividades na vida de Paulo. Algumas vezes nós vemos que esse temperamento ainda tocou a vida dele. Vamos lá em Atos 15. Vamos para o livro de Atos aqui olhar para uma dessas passagens em que Paulo volta ali a ficar irado. Ok? Vamos ler. Atos 15, 2 fala assim: Paulo e Barnabé debateram e discutiram isso com eles longamente, e por fim os crentes enviaram os dois a Jerusalém, acompanhados de alguns homens do lugar, para falar aos apóstolos e presbíteros de lá a respeito desta questão. Tá certo? Aqui alguns judeus entraram ali no meio dos cristãos e converteram, mas a ideia do judaísmo ainda estava presente, de ter que fazer a circuncisão, de ter que guardar o sábado. Então Paulo ele é veemente em defender que isso fazia parte da velha aliança, não é mais parte da nova aliança. Então Paulo e Barnabé debatem com as pessoas ali e muitas vezes se altera. Nós vamos ver em outro local que Paulo ele fica bravo até mesmo com Barnabé em algum momento. Ele discute com Barnabé, Barnabé vai para um lado e Paulo vai para outro, porque eles tiveram uma discussão ferrenha. A Bíblia fala dessa passagem. Infelizmente eu fui lembrar dela agora, mas muito obrigado Espírito Santo por ter me lembrado, né? Mas eu não procurei aqui a referência para você. Vamos olhar para outro texto. Atos 23, de 1 a 5. Paulo olhou fixamente para o Sinédrio e depois disse: o Sinédrio é aquele grupo de fariseus e de outros religiosos judeus que mataram Jesus, que condenaram Jesus, hein? Paulo está diante do Sinédrio. E ele fala: irmãos, eu tenho cumprido o meu dever diante de Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem uma bofetada na boca. Então Paulo disse a ele: Deus ferirá você, parede branqueada. Que espécie de juiz você é, quando você mesmo quebra a lei, mandando me bater dessa forma? Os que estavam perto de Paulo disseram a ele: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus dessa maneira? Paulo, então, ele fala duramente contra o sumo sacerdote. Sumo sacerdote era o maioral dos sacerdotes. Isso poderia levá-lo à morte. Então ele baixa a bola, né? Eu não sabia que ele era sumo sacerdote, irmãos, respondeu Paulo, porque as escrituras dizem: nunca ofenda uma das autoridades do seu povo. Então você vê Paulo enérgico. Em vários momentos aqui, teve uma vez que Paulo também brigou com Pedro. Pedro estava em Jerusalém, comendo na mesa com os gentios, ou seja, com aqueles que não eram judeus, são chamados gentios. E Pedro está ali comendo normalmente com os gentios,
mas chega um grupo de judeus de Jerusalém. Então Pedro não se misturou mais, Pedro começou a comer somente com os judeus, porque aqueles judeus ali, convertidos ao cristianismo, eles ainda pensavam que se comesse junto com os gentios, eles eram impuros. Olha só. Então Paulo pegou no meio de todo mundo e falou sério com Pedro, para que ele tomasse um posicionamento. O colérico, ele não tem medo de ir para a briga. Ele não tem medo. Se for preciso, ele vai falar. Ele vai brigar, ele vai conversar, ele não tem medo de enfrentar situações. Isso, por um ponto, é bom, porque resolve situações. Mas se não for com sabedoria, pode ser pior, porque você pode suscitar a ira da outra pessoa e isso causar um grande problema. Paulo discute com Barnabé, ele mostrou-se intolerante e inflexível. Outra erupção de ira do apóstolo se encontra em Atos 23, de 1 a 5, nós lemos, ao ser levado preso pelo Sinédrio. Então, a ira é o grande problema do colérico. Controlar esse fogo que sobe quando ele é, de alguma forma, afrontado. É isso que você precisa pedir para o Espírito Santo de Deus mudar. Você, colérico, peça ao Espírito Santo de Deus domínio próprio. Domínio próprio faz parte do fruto do Espírito, para que você se contenha e consiga resolver as questões com paciência dentro do seu lar, no trabalho, na roda de amigos, que você tenha esse temperamento controlado. O que mudou o temperamento forte de Paulo? O que foi capaz de transformar esse homem, essa visão? O que mudou a vida dele? Gálatas 2:20. Nós já sabemos, né? Em Atos 9 fala que ele teve um encontro com o Senhor indo para Damasco. E Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então agora Paulo deixa aquele ato colérico forte que ele tinha. E ele busca a ser parecido com o seu mestre, a ser parecido com Jesus. E ele começa a lutar por isso, para ter uma mente transformada, para ter um comportamento mais parecido com o Senhor Jesus. Paulo agora começa a ser trabalhado por Deus. E ele fala: eu crucifico com Cristo a minha carne. Eu não quero mais ser guiado por mim mesmo. Aí está o grande segredo, colérico. Você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro de você e moldar o seu interior. Você precisa permitir isso. Todas as vezes que você for ofendido e você reagir de forma bruta, peça perdão. Peça perdão. Porque isso vai quebrar o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância de colérico. Outra coisa, reconheça quando você falhar. Quando você falhar dentro da sua empresa ou no meio da sua família, peça desculpa, fala: me perdoe porque eu errei. Tenha essa hombridade, tenha essa capacidade de pedir perdão, de reconhecer que falhou. E isso vai começar a trabalhar o seu caráter, gerando em você humildade. Mas você precisa se permitir, fazendo essa autocorreção, se humilhando na frente dos outros, falando: eu realmente errei, eu reconheço, eu peço perdão. São essas coisas que nos mudam, que nos transformam. Paulo colérico, de irado, amargo e perseguidor, o Espírito Santo fez em uma pessoa calorosa e compassiva. Deus começa a moldar aquele homem, o temperamento dele. Abranda a sua ira. Retira dele aquele amargor que ele tinha pelo cristianismo, de perseguidor, e põe nele um coração amoroso. Paulo era muito amoroso, ele doou a sua vida para pregar o evangelho a todos os lugares. Passou fome, passou necessidade, às vezes falta de roupa, mas ele não desistiu porque ele sabia do valor de cada alma.
do amor de Deus pelas pessoas. Ele amava as pessoas. Quando o apóstolo foi encarcerado, um sentimento sobrenatural de paz tomou conta do seu ser. Quando Paulo e Silas estão presos, e em vez dele ficar bravo, irado, ele está lá preso, com as mãos amarradas para cima, os pés num tronco. Silas também, eles começam a adorar ao Senhor na madrugada. Na madrugada ali, eles começam a adorar a Deus. Não tinha nenhum motivo para adorar a Deus se eles fossem olhar para as dores, dos açoites, da pisa que eles receberam ali dura, não foi apenas com uma varinha, mas foi com, a gente chama de rei, né? Foi com açoites. Aqui Paulo, Atos capítulo 16, vai falar sobre isso, vai contar essa história, sabe, do que Deus fez na vida deles ali, quando eles foram presos, certo? Eu creio que é Atos 16, veio na minha mente agora, obrigado Espírito Santo. Vamos lá, Filipenses é o texto de agora, Filipenses capítulo 4. Vamos ver como é agora o coração desse colérico, quando Deus transforma, né? Como Deus é bom, como Deus é perfeito e molda o nosso caráter, molda o nosso temperamento. Filipenses 4:6 fala assim a palavra do Senhor. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Não se esqueçam de agradecer-lhe. Pensa uma pessoa ativa. Agora ele aprendeu a ter sossego e a orar e a esperar em Deus. Aquela pessoa que só agia pela carne, por impulso, agora consegue esperar em Deus através da oração. Versículo 7. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Vamos para o verso 7 e 11. Já li o 7, né? 4, 6, 7, agora do 11 e 12, perdão. Vamos lá. 11 e 12 agora. Não estou dizendo isso porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Amém? Olha que forte esse texto. Muito forte esse texto aqui. Você olha para a vida de Paulo, então você vê como Deus transformou o seu temperamento e fez dele um grande líder. Você, colega, pode ser transformado. Apenas creia, apenas coloque a tua confiança na presença do Senhor e deixe Ele guiar a sua vida. Colérico, o Espírito Santo conhecia bem a necessidade que Paulo tinha de humildade, pois após sua visão do céu relatada em 2 Coríntios 12, de 1 a 5, foi-lhe posto um espinho na carne. Romanos 8, 28 vai falar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo tinha necessidade de sempre relembrar sua dependência de Deus. Então o colérico sempre precisa relembrar que você necessita da misericórdia de Deus, que você não é todo poderoso, que você não pode tudo se não estiver no Senhor. Você precisa, colérico, lembrar que dentro de você tem que ter humildade. Amém? Talvez você, colérico, já foi muito moldado pelo Senhor, mas na sua essência o colérico é muito orgulhoso. 2 Coríntios 12, vamos para a palavra do Senhor aqui. 2 Coríntios capítulo 12, do 1 até o 5. Esta vanglória toda pode parecer absurda, mas eu vou continuar. Vou contar-lhes destas visões que tive e das revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos foi levado para visitar o céu. Não me perguntem se seu corpo estava lá ou se apenas o seu espírito, porque eu mesmo não sei. Só Deus é quem pode responder isso. Mas de qualquer maneira eu sei que esse homem, se no corpo ou em espírito não sei, mas Deus sabe, foi levado ao paraíso
e ouviu coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana para descrevê-las ou expressá-las em palavras. E de qualquer modo não me é permitido contá-las. De uma experiência assim vale a pena gloriar-se. Porém não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me nas minhas fraquezas. Mesmo Paulo tendo ali essa visão poderosa do paraíso, mesmo ele tendo uma experiência tão profunda com o Senhor, de ter sido levado até o terceiro céu, para nós termos uma visão, o primeiro céu é a atmosfera onde a gente vê as nuvens, o céu azul. O segundo é o universo. Assim pensam os judeus. O universo é o segundo céu. E o terceiro céu é onde Deus habita. Assim pensam os judeus. Então Paulo, se assim for certo o pensamento dos judeus, foi levado até a presença do Senhor. Mas ele fala, eu não me orgulho disso, eu prefiro me orgulhar das minhas fraquezas, porque ele como colérico sabia que tinha que tomar cuidado com o orgulho no seu coração. Paulo tinha necessidade de sempre relembrar a sua dependência de Deus. Amém? Então, aqui nós passamos sobre a vida de Paulo como um grande colérico e também trabalhamos esse temperamento nessa noite, olhando para a luz das Escrituras. Querido, se Paulo foi um grande líder, você, colérico, será um grande líder, uma grande líder na casa do Senhor. Vai ser usado para mudar muitas vidas, para transformar muitas pessoas. Só precisa haver essa disposição no teu coração, de ter esse momento com Deus, de permitir que o Espírito Santo te molde, de quebrar o seu orgulho, reconhecendo quando falha, de pedir perdão, sabe, de buscar ser humilde, de cuidar para não se achar, ok? E isso vai poder mudar realmente a sua vida e vai mudar a sua casa, o seu casamento. Não adianta você conhecer a Deus, estar numa igreja, se você não permite que Ele mude a sua história. Como que você permite? Como que você pode dar essa liberdade? Começando a praticar os ensinos de Jesus. Paulo buscava agir agora com a mente de Cristo e não mais com a sua própria sabedoria e não mais o seu próprio jeito. Amém? Que o Senhor possa te ensinar, que o Senhor possa te moldar e te ajudar a ser uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Ser uma pessoa cada vez mais próxima da vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar cada temperamento, cada pessoa agora diante de Ti. Ninguém é perfeito, todos nós temos muitas coisas a serem tratadas, mudadas e transformadas. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem mudar na nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que atrapalha o Teu mover em nós e nos faça cada vez mais parecidos com Jesus. Assim nós oramos e cremos no Teu mover e no Teu grande amor. Amém. Gente, muito obrigado por você estar aqui comigo até esse momento. Eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar querendo se capacitar, melhorar e crescer. Que o Senhor possa trazer para você uma grande mudança de vida. O Senhor tem muito mais para fazer na tua história. Amém? Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais um temperamento e eu espero você amanhã. Amém? Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau.